Fala, empreendedores! Willington Marques mais uma vez aqui e a nossa aula hoje é a aula de número 4, rotinas financeiras, tá? Olha para o lado aqui porque tem uma outra tela e acaba me auxiliando. Olha só, vou mudar aqui já para minha tela para a gente estar falando um pouquinho sobre o resumo das aulas passadas. Mas antes disso, já deixa o like, compartilha com um amigo que está precisando, com algum empreendedor que está precisando controlar aquelas finanças e se inscreva no canal. Para você não custa nada, para mim me ajuda bastante. Se você se inscreve no canal, você não vai perder esse conteúdo. Agora vamos lá para minha tela do computador. Olha só, já estou aqui na minha tela. E aqui você consegue enxergar o quê? Que a gente já trabalhou aqui dentro dos cursos mentalidade, né? Já trabalhamos aqui em mentalidade, já falamos sobre estrutura de trabalho, já falamos sobre controles essenciais. E hoje a gente vai estar falando sobre rotina financeira. Falando um pouquinho sobre cada parte que a gente já passou, bem breve, bem rápido, direto ao ponto, para que a gente não demore muito nessa aula. Mentalidade, a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre a separação de CPF e CNPJ, né? E também do Prolabore. E o que que é a separação do CPF e CNPJ? Se você não viu essa aula, volta lá na nossa trilha, na nossa playlist, mas eu vou te dar um overview aqui para te colocar na mesma linha de raciocínio, tá certo? Separação de CPF e CNPJ. A gente sabe que em pleno 2026 ainda tem empreendedor que não separa o seu CPF do seu CNPJ. De que jeito? Ele paga coisas, despesas que são da sua pessoa física na empresa e vice-versa, da empresa na pessoa física, recebe na pessoa física e é aquela bagunça. E a gente sabe que não tem mais espaço para esse tipo de mistura, certo? Falamos também sobre Prolabore. O que é o Prolabore? É você determinar um salário que você precisa durante o mês e esse salário vai ser pago pelo CNPJ para o CPF, como se fosse um salário CLT. Bacana? Falamos também sobre estrutura de trabalho, porque a gente precisa de estrutura de trabalho no mínimo para a gente conseguir executar todas as nossas tarefas no dia. Então a gente precisa de uma conta bancária, porque a gente vai separar de uma vez por todas o que é CPF e CNPJ. A gente vai falou também sobre ferramentas na aula 2, ferramentas de registro, falamos também sobre organização de documentos. Começando por organização de documentos, a gente falou que você sim tem que guardar as notas fiscais de compra, tem que encaminhar para o seu contador tudo certinho ao final de cada mês. Contas bancárias PJ, você também tem que encaminhar para o seu contador a movimentação do mês, né? Um extrato ali em PDF, UFX e Excel. Sobre ferramentas de registro, tá? Aqui está um grande segredo e a gente falou sobre o quê? Qual a forma que você vai registrar cada entrada e cada saída? Ou se vai ser por planilha, se vai ser sistema financeiro ou um bom e velho caderninho, tá? O importante aqui independente aqui da escolha que você tiver, é você fazer o registro diariamente. E dentro do sistema financeiro, a gente sabe hoje que tem sistemas gratuitos excelentes e também tem sistemas pagos com inteligência artificial que pode te ajudar o dia a dia. E falamos também sobre controles essenciais, né? Dentro de controle essencial, a gente frisou em registro de entradas, classificação de saídas, desculpa, e falamos também sobre visão de fluxo de caixa. Registro de entrada nada mais é do que você registrar tudo que você vendeu, todo o dinheiro que entrou no dia de trabalho, né? Classificação de saída, tudo que você pagou teve um caminho, teve um destino, teve uma classificação. Exemplos eu dei lá na aula passada. Foi o quê? Pagamento de aluguel, o aluguel é a classificação, né? Pagamento de água, água é classificação, internet, classificação, contabilidade, FGTS, INS, Simples Nacional, enfim. É a gente falar para cada gasto que teve, para onde que esse gasto foi, né? Para que ele serviu, qual foi a finalidade desse gasto. E a visão do fluxo de caixa é que através dos lançamentos você consegue fazer provisões de receitas, provisões de despesa e análise de saldo versus despesas e receita, tá? Não vou entrar aqui muito nesse mérito aqui, vai ficar um pouco extenso, mas você pode ir lá na aula passada, vou deixar o link aqui para vocês e vocês vão conseguir. É uma aula muito importante aqui. Eu até falei que essa daqui é uma das aulas mais importantes que você precisa assistir. E hoje a gente vai estar falando sobre o que? Rotina financeira, tá? Dentro de rotina financeira a gente vai ter a rotina diária, a rotina semanal e a análise mensal, tá? Dentro de rotina diária, quero que você reserve um tempo do seu dia, isso todos os dias, tá? Para que você faça os lançamentos. Que lançamentos, Will, que eu devo fazer? Legal, você precisa fazer tudo que entrou, aqui a gente vai chamar de receita. Tudo que saiu, a gente vai chamar de despesa. Will, comprei uma bala. Primeiro, que se for uma bala para você, você deveria comprar da sua conta PF. Mas se é alguma coisa para você deixar à disposição ali na sua empresa, você vai anotar no seu caderninho, na sua planilha, no seu sistema financeiro que você naquela data você
fez a compra daquela bala. Tudo que entrou, tá? Então a gente tem entradas, né, de venda, seja de serviço, seja de produtos. Então você vai ter que anotar isso daí dentro ali do seu caderninho, dentro da sua planilha ou dentro do seu sistema financeiro. A gente sabe que para sistema financeiro acaba sendo melhor porque você consegue importar as movimentações do extrato bancário. Então vai sobrar para você o quê? Movimentações em dinheiro. Então a movimentação acaba sendo um pouquinho menor. Aliás, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga exemplos para vocês sobre como fazer lançamento em sistema financeiro. Eu acho que vai ilustrar bem. Eu posso fazer também de planilha, caderninho não, porque eu não vou filmar aqui o caderninho, mas dá para você escrever muito bem. Mas sistema, eu acho que é bacana porque dá para você ver a interação que você tem que ter com o sistema ali para você fazer o lançamento de receita, lançamento de despesa, como é que você deve criar as suas categorias, que a gente chama de plano de contas. Isso é muito interessante para você gerar relatórios específicos e você saber para onde está indo o seu dinheiro. Mas voltando aqui para a aula, lançamento. Então eu preciso que você reserve 15 minutos do seu dia ao final de cada dia ou a cada momento que aconteceu uma venda, uma prestação de serviço ou pagamento de alguma despesa, você já lança isso daí para você chegar ao final do dia, você ter a movimentação diária, tá? Dentro de rotina semanal, eu preciso que você faça o quê? Você analise tudo que entrou, tudo que saiu. Então você vai saber aqui exatamente o que foi vendido, qual que é o serviço que está com o maior recebimento dentro dessa semana e qual foi a despesa que mais apertou o seu fluxo. Fora isso, como a gente trabalha tanto numa planilha quanto no sistema, até no caderninho dá para você fazer, a gente trabalha com projeções. Viu? O que que é projeções? A gente sabe que dentro de uma empresa você costuma trabalhar com despesas fixas e despesas variáveis. Despesas fixas aqui, a gente vai colocar como aquela despesa que acontece todo mês, independente se você tem venda ou não. Exemplos: aluguel, internet, funcionário para quem tem funcionário, contabilidade para quem trabalha com contador MEI e não precisa nesse momento, né? Pode ser que após essa aula aqui, Luiz determina que vai ter que ter um contador, embora a gente sabe que todo MEI precisa fazer o imposto de renda de pessoa jurídica e precisa sim de um contador auxiliar nisso daí, né? Mas assim, tudo aquilo que você paga todos os meses, independente se você vende ou não, a gente vai considerar como despesa fixa, tá? Até mesmo no seu Prolabore. Despesa variável é quando você compra uma mercadoria, isso é um exemplo de uma despesa variável, ou quando você acaba contratando uma prestação de serviço de algum equipamento que quebrou. Isso daí não está no seu fluxo mensal, né, de despesa fixa, então acaba sendo variável, tá bom? Para que eu te falei sobre despesas fixas e despesas variáveis? Justamente para que você consiga ter uma análise semanal. Então você vai, além de analisar o que você vendeu, o que você recebeu durante a semana, você também vai analisar o quanto você tem a receber na próxima semana e o quanto você tem a pagar. Para quê? Justamente para você saber se o saldo que você tem para receber é o suficiente para as contas que você tem a pagar. Se não for o suficiente, você vai ter que criar alguma estratégia ali para que você consiga fazer aquele dinheiro e não sofrer com aperto e só saber daquela conta no momento que chega a cobrança ou conta está atrasada, que não é o ideal, né? E a análise mensal sobre a nossa terceira aula aqui é o quê? É justamente a análise de dados. Então a gente vai pegar tudo o que aconteceu na rotina diária, tudo o que aconteceu na rotina semanal e tudo que aconteceu dentro do mês. Isso vale para receitas, vale para despesas, vale para projeções, tá? Que é muito importante. Mas para que tudo isso, Will? É justamente para a gente chegar no tópico que foi a nossa primeira aula, que é que você trabalha 30 dias durante o mês e quando chega no último dia do mês você não vê a cor do dinheiro, né? Então tudo isso daqui que a gente veio trabalhando aqui é justamente para você chegar lá no final do mês e de fato você saber para onde foi o seu dinheiro e não ficar com aquela sensação, caramba, trabalhei, trabalhei, trabalhei e eu não vi a cor do dinheiro, né? Então, justamente é com base nisso daqui, em toda essa estrutura aqui que eu estou entregando para vocês, que diga-se de passagem, tem muitos gurus da internet aí cobrando muito dinheiro para entregar isso aí que eu estou entregando de graça. Então, mais uma vez, se você não deixou o like nessa aula aqui ou se inscreveu no canal, não custa nada para você. Se inscreve aqui embaixo. E a minha pergunta agora é: tá fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo também, por gentileza, que eu vou fazer questão de responder pessoalmente. Se tiver alguma dúvida também sobre qualquer aspecto referente à aula, sinta-se à vontade, compartilhe aqui embaixo, que vai ser um prazer em responder você. Mas voltando aqui para a nossa aula, o que seria essa questão da análise mensal? A análise mensal é uma das análises mais importantes que a gente tem dentro da nossa rotina financeira. Por quê?
porque através dela você consegue entender o que aconteceu dentro daquele mês, o que que você fez de errado ou não, o que que você comprou em excesso ou não, ou o que que você deixou de fazer para conseguir faturar o tão esperado, número de dinheiro, né. Ou seja, você vai juntar tudo que aconteceu ali diariamente, semanalmente, e você vai projetar isso daqui para os próximos meses. Então você já tem uma ideia, porque você fez os lançamentos fixos, né, que são aquelas despesas que sempre vai acontecer. Então você já vai começar o mês, o próximo mês, sabendo o mínimo que você vai ter que faturar só para honrar aquelas despesas, né. Dito isso, vale também para as questões das receitas, né. As receitas a gente sabe que tem pessoas que trabalham com antecipação, mas tem empresas que trabalham conforme a parcela vai caindo. Então você consegue se planejar para os próximos meses sabendo quanto que você tem para receber. Sem falar nas prestações de serviço, que você acaba recebendo metade do serviço nesse mês e a outra metade fica na entrega. Então você vai projetando isso daí, você acaba tendo um controle maior e o controle é a chave para tudo. Então essa foi a aula de hoje, rotina financeira. Espero que tenham gostado. Já deixa o like mais uma vez e até a próxima. Valeu!